Olá, bem-vindo de volta ao curso de Introdução à Biofotônica. Eu sou o professor Marcelo Magri Amaral e nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre introdução à fotometria e radiometria, ou em outras palavras, em como medir as propriedades da luz. Então, nessa aula a gente vai explorar os conceitos essenciais de fotometria e radiometria, que é a disciplina que trata da medição da luz e suas propriedades. A gente vai falar um pouco o que é cada uma delas. Vamos falar sobre as grandezas fotométricas principais e as grandezas radiométricas principais. E no final a gente vai fazer uma diferenciação entre o que é a potência média e potência pico, que é muito importante aí no uso, né, prático, e também falar um pouco sobre instrumentação para medição dessas propriedades. A fotometria e a radiometria são disciplinas que tratam da medição da luz e suas propriedades. Ambas medem a luz, mas com foco diferente. A fotometria foca na percepção humana, como os nossos olhos são sensíveis à luz visível. Já a radiometria trata da energia física da luz, da energia total da radiação eletromagnética, incluindo faixas espectrais além do visível. Vamos explorar cada uma delas em um pouco mais de detalhes. A fotometria é a ciência que mede a luz em termos da percepção visual humana. Isso envolve a medição de quantidades luminosas que corresponde à sensibilidade do olho humano. Ela realiza a medição da luz percebida pelo olho humano e foca na resposta visual e na sensibilidade do olho humano a diferentes comprimentos de onda. O olho humano é o órgão que é responsável pela visão, ou em outras palavras, a nossa percepção da luz. Dentre as diversas estruturas que compõem o olho humano, a retina é a estrutura que possui as células contendo os fotorreceptores, que transformam um estímulo luminoso em um estímulo elétrico, que é então interpretado pelo nosso cérebro como visão. Essas células são chamadas de cones e bastonetes. Os bastonetes contêm um pigmento chamado rodopsina, que é extremamente sensível à luz. Eles são responsáveis pela visão em condições de baixa luminosidade ou à noite. Além de serem extremamente sensíveis à luz fraca, os bastonetes são eficazes na detecção de movimento no campo visual, e eles são predominantemente localizados nas regiões da periferia da retina, o que contribui para a visão periférica. Os cones são responsáveis pela percepção das cores. Eles funcionam melhores em condições de luminosidade intensa, como durante o dia, e permitem que o olho humano veja claramente em ambientes bem iluminados, onde os bastonetes eles acabam perdendo um pouco da sua eficiência. Eles estão densamente concentrados na região da fóvea, que é uma região central da retina, que é responsável pela visão detalhada em alta resolução. Existem 3 tipos de cone, cada um sensível a diferentes comprimentos de onda. Temos os cones L, ou longos, sensíveis ao vermelho, os cones M, ou médios, sensíveis ao verde, e os cones S, ou curtos, sensíveis ao azul. A combinação da resposta desses cones permite um olho humano perceber uma ampla gama de cores. A curva de sensibilidade, essa ao lado, mostra que a resposta do nosso olho ela é máxima à luz verde, em 555 nanômetros, e diminui para o azul e para o vermelho. Essa curva de sensibilidade, V de lambda, ela descreve a resposta relativa do olho humano a diferentes comprimentos de onda da luz visível. Utilizando a curva de sensibilidade, é possível calcular várias grandezas fotométricas, como o lumen para o fluxo luminoso, o lux para a iluminância e a candela para a intensidade luminosa. Esses cálculos levam em conta a eficiência com que o olho humano percebe a luz em diferentes comprimentos de onda. As grandezas fotométricas principais são o fluxo luminoso, a intensidade luminosa, a iluminância e a luminância. A unidade do fluxo luminoso é o lumen, representado pela letra Lm, e representa a quantidade total de luz emitida por uma fonte. A unidade da intensidade luminosa é a candela, representada pela letra Cd. E ela representa a quantidade de luz emitida em uma direção específica. A unidade da iluminância é o lux, representada pela letra Lx. E ela representa a quantidade de luz incidente por unidade de área. A
A unidade da iluminância é o candela por metro quadrado e representa a intensidade luminosa por unidade diária. A radiometria é a ciência que mede a luz em termos da sua energia física, sem considerar a sensibilidade do olho humano. Ela envolve a medição de todas as formas de radiação eletromagnética em qualquer região do espectro. E esse é um conceito muito importante em biofotônica, porque trata dos níveis de quantidade de exposição à luz que são necessárias para uma determinada aplicação. E é justamente esse que é o tema da radiometria. E é utilizando a radiometria que a gente então vai realizar as medições de potências de laser, por exemplo, ou estudos ambientais para medir a radiação solar, ou qualquer outro tipo de caracterização relacionada a uma fonte de luz ou uma determinada aplicação biológica. As principais grandezas da radiometria são o fluxo radiante ou potência, a intensidade radiante, a irradiância e a radiância. A unidade do fluxo radiante ou potência é o watt, e a medida da energia radiante emitida, refletida, transmitida ou recebida por unidade de tempo. A unidade da intensidade radiante é o watt por esteraradiano, e ela mede o fluxo radiante emitido, refletido, transmitido ou recebido por unidade de ângulo sólido. Então essa é uma quantidade direcional. A unidade da irradiância é o watt por metro quadrado, e ela mede a potência radiante incidente por unidade diária. A unidade da radiância também é o watt por metro quadrado, e mede o fluxo radiante emitido, refletido, transmitido ou recebido por uma superfície por unidade de ângulo sólido. Então essa também é uma quantidade direcional, e também muitas vezes ela é de forma confusa chamada de intensidade. Além dessas, também é muito comum a gente falar sobre a energia, que é medida em joules, e que nada mais é do que a capacidade de realização de trabalho. Também muito comum a gente falar da fluência, que é dada por joule por metro quadrado, que nada mais é do que a energia total fornecida dividida pela área de abrangência ou área de iluminação. Uma fonte de luz, como o laser, pode emitir em dois modos de operação. O modo contínuo, ou também conhecido como CW, que vem do inglês Continuous Wave, e o modo pulsado. Ao medirmos as propriedades radiométricas de uma fonte de luz CW, essa propriedade será contínua durante o tempo, e a potência média emitida ao longo do tempo é igual à potência instantânea emitida a qualquer tempo. Porém, se observarmos um gráfico da potência emitida por uma fonte pulsada, a gente vê que existem momentos onde a potência atinge um máximo ou atinge um pico, e momentos onde a potência atinge um mínimo, ou até, em alguns casos, onde não existe emissão alguma. Nesses casos, a potência média emitida ao longo do tempo é diferente da potência emitida em algum instante específico do tempo. Essa diferença dá origem ao que conhecemos por potência pico e potência média. Nas fontes pulsadas, a potência média é sempre menor que a potência pico. E devemos ter muito cuidado com isso, pois os detetores de potência eles geralmente medem potência média. Assim, o operador dessa fonte de luz pode estar utilizando uma luz pulsada que atinge altas potências de pico, o que pode causar danos a materiais e tecidos biológicos. Existe uma relação matemática entre a potência média e a potência pico que pode ser utilizada para converter de uma para outra. A potência média emitida por uma fonte pulsada é igual à potência de pico vezes a largura do pulso emitido e dividido pelo intervalo de tempo entre pulsos sucessivos. Para aferição ou medição da potência de uma fonte luminosa, são utilizados medidores de potência, ou power meters em inglês, como esses do exemplo aqui nessas imagens. A configuração adequada do power meter a ser utilizado depende da faixa de comprimento de onda em que se trabalha, da faixa de potência que se deseja realizar a medição e do tipo de detector, que também pode ser do tipo de fotodiodo ou sensores térmicos. Eu vou deixar para vocês alguns links aqui de algumas empresas que vendem power meters para vocês darem uma explorada e terem como referência aí para estudo ou até para aplicações práticas.
Para se aprofundar nesse tema, consulte a bibliografia recomendada e a literatura sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer as atividades recomendadas. Até a próxima.